galera, para você que tá chegando agora, muito bem-vindo. Eu sou o Paulo e nós estamos começando o Reconhecendo Pessoas Podcast, o meu, o seu, o nosso REC Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que tem duas graduações, uma pós-graduação, e que quando me indicaram o senhor, eu falei, esse cara só pode ser médico. E ele tem direito... A outra eu esqueci qual que é, seu Eli? História... Biomedicina não acabada, medicina... E tem tudo menos medicina. Uhum. Então, hoje, a gente está aqui com o seu Eli Rosa, né? Que é proprietário de uma rede de saúde, não só de um hospital, que tem filhos também atuando seguindo os passos do pai, de certa forma, na saúde, no direito, né, seu Eli? Com certeza, né? Minha filha é advogada e meu filho é seu colega de formação, dentista. Aham. Para começar, seu Eli, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui com a gente, tá certo? Uhum. Falar assim que é uma honra tá aqui com o senhor, e talvez eu tenha guardado um segredo, feito um mistério, e foi algo assim, para mim até que talvez se eu tivesse um pouquinho a mais de percepção, eu teria reparado, o quanto eu tenho a agradecer às pessoas que assistem e seguem a gente, né? Porque, como eu já é de conhecimento, eu sou dentista, e há um tempo atrás eu estava tratando uma paciente, conversava com a minha auxiliar, né, sobre o podcast. Nessa época eu ainda estava gravando lá atrás, acredito que no final do ano passado, eu atendendo uma paciente. Após terminar o tratamento dela, eu fui tratar a filha dela. E a filha dela, depois da primeira vez, falou assim, você tem um podcast, não tem? Eu falei, tenho. Ela, você tem muita gente para conversar? Eu falei, cara, eu não tenho porque eu gosto de conversar com pessoas interessantes. Pessoas que tenham algo a falar e não seja aquela pessoa que tá na mídia, aquela pessoa assim que, nossa, aquela pessoa de destaque, que não é só aquela pessoa que tem história legal. Ela virou para mim e eu até acho legal, falou assim, eu queria que você chamasse meu chefe. Eu falei assim, seu chefe? Ela, eu trabalho no onquematológico, só que eu tô de saída, ela era secretária lá, a Daisy, não sei se o senhor conhece. Eu me lembro, sim. Ela falou assim, eu acho que ele tem uma história muito massa e seria legal você trazer ele pra estar conversando, né? Aí eu falei, poxa, se o cara tem uma história legal, você é funcionário e tá falando, quem sou eu pra discutir? Foi então que eu comecei a pedir o telefone dela pro senhor e comecei a entrar em contato com o senhor pra gente poder estar marcando aqui hoje, né? E padrão do podcast, seu Eli, aqui no podcast, diferente de muitos, não sou eu que pago pro senhor vir, é o senhor que paga pra estar aqui comigo, tá certo? E por isso, a gente tem aqui a nossa caixinha dos desejos. E essa caixinha dos desejos é o seguinte, muita gente não me conhece, muita gente não sabe quem é o senhor, apesar que eu acho que muito mais gente sabe quem é o senhor do que quem sou eu, né? Quem sou eu perto do senhor. Mas não adianta eu ter uma conversa, mostrar a história do senhor. Com certeza o senhor deve ser um grande homem, não conheço muito, mas vou conhecer mais hoje. Mas tem muitas pessoas que elas precisam de alguma coisa e às vezes elas nem têm a capacidade de assistir a gente. Uhum. Então, para isso, eu sempre peço que, para cada convidado vir, traz pelo menos uma moeda para doar. E todo esse dinheiro que a gente juntar aqui, a gente vai doar ele para uma entidade no final do ano, ou se o podcast acaba antes disso. Essa entidade a gente vai escolher pelo Instagram. Então vai ser os nossos seguidores que vão indicar as entidades que vão participar de um sorteio e de uma votação, a gente põe a votação, a entidade vencedora, a gente vai doar esse dinheiro, né? Mas para não ficar aquela coisa, nossa, eu só paguei para ir lá, eu dou também o direito do senhor fazer um desejo. Tá? E esse desejo, eu só faço uma observação. Cuidado com ele, porque ele pode se realizar. Tá? Então, toma cuidado com o que o senhor vai desejar. Esse desejo, claro, ele é em voz alta, todos nós saberemos o que vem de dentro do coração do senhor, o que o senhor deseja. Então, por favor, deposite o dinheiro e faça um desejo, né? Para que todos possam ouvir. Se quiser até olhar para a câmera do senhor e falar para todos qual é o desejo. Então, o meu desejo é o que eu faço, né? Eu peço a Deus que continue
me dando força, me dando sabedoria para continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz desde criança, desde adolescente, que é socorrer pessoas. Né? E é por isso que desenvolvi tantos projetos na minha vida voltados para o paciente que não tem plano de saúde, sobretudo. Né? E nós temos aí mais de 700 pacientes em quimioterapia, pacientes do SUS. E é isso que eu peço, né? Que Deus continue me dando capacidade de pensar sobre projetos que vão dar socorro a essas pessoas, né? Tanto na transfusão, quanto na quimioterapia, quanto nos exames, né? E as nossas clínicas, como você colocou, não é uma rede, mas estão algumas clínicas que são principalmente focadas no paciente hipossuficiente, né? Que é o paciente que não tem como parar. Deixa eu só voltar aqui. E eu acho que eu até cheguei a comentar com o senhor. Teve um caso da minha família, não foi tratada juntamente nas unidades do senhor, foi tratada no oncológico, né? Que é aquele próximo da Unevangélica. Sim. Minha mãe, em 2011, ela teve câncer. Ela teve câncer de intestino. E fez cirurgia e acabou tendo que ir para rádio, para químio, né? Ela fez 30 sessões de rádio e 15 sessões de químio. Como consequência, ela passou longos anos sem poder sentar, e com dificuldades para andar, para deitar de lado, né? Hoje, graças a Deus, para quem não sabe, eu tive 2 mães na minha vida. Uma é minha mãe propriamente dita, biológica, que é essa minha mãe que teve câncer, outra era minha mãe-vó, que foi a minha mãe que me criou, que é minha avó por parte de pai. Quem teve câncer foi a minha mãe, que assim sempre a chamei, né? Não minha mãe-vó. E hoje, graças a Deus, ela tá muito bem, né? Isso aí a gente já tá completando 11 anos, né? E até quero dividir com o senhor, né? Sei que eu tô falando muito, que para mim eu acho que não só o bom trabalho, não sei se o senhor trabalha isso nas unidades do senhor, mas a fé, ela... Até eu que sou da área da saúde sou um pouco receoso em falar, mas a fé também cura. Minha mãe, em 2015, ela fez exames de câncer e foi detectado que ele havia tido metástase para o pulmão, para o estômago, para um monte de lugares, e ela falou assim, não, mas Deus me falou que eu não tenho nada. Passou, refez os exames e não havia nada. E da mesma forma foi como ela descobriu o câncer, né? Eu trabalhava com ela na época no Ceasa, e um dia eu cheguei lá, 3 horas da manhã, ela virou para mim e falou assim, estou com câncer. Eu falei, como assim a senhora está com câncer? Ela, Deus me falou que eu estou com câncer. Fez exames em vários locais aqui da cidade, não me recordo, tudo negativo. Aí ela falou, mas Deus me disse que eu estou com câncer. Foi para Goiânia, fez mais um lugar, deu negativo, fez de novo, acho que ela fez uns 4, 5 exames, aí ela achou o câncer. Aí todos os lugares que ela fez, ela voltou fazendo e deu positivo. Talvez até mesmo por ter achado tão cedo, mais ou menos, era na época, se eu não me engano, tava umas pedrinhas parecendo umas acerolas, né? E teve uma excelente recuperação. E isso para o senhor é o dia a dia, né? Dia a dia. Hoje a gente pode contar, felizmente, né, com drogas muito avançadas nesse aspecto de cura, de controle, né? Não só a questão da tecnologia sendo usada para o avanço da eficácia maior das drogas, mas principalmente dos profissionais, né? Essa equipe multidisciplinar, ela é fundamental, né? Lá nas nossas conversas que a gente tem com os nossos servidores, a gente coloca que eles precisam envolver o próprio paciente na equipe, né? O parente do paciente também, não todos, obviamente, mas aqueles mais frequentemente que acompanham o paciente, é de extrema importância que ele também faça parte desse processo, né? Então, não é só droga boa, não é só médico bom, é uma série de coisas, a fé, inclusive, né? Então, o paciente, ele estando muito bem acolhido e psicologicamente amparado, as drogas têm um efeito muito, muito mais eficaz nesse tipo de paciente do que no paciente solitário, no paciente estressado, no paciente deprimido, né? Então, isso que você acaba de dizer que aconteceu com a sua mãe é fato, e a gente confere isso muito frequentemente. Minha mãe mesmo, até hoje, ela participa de um grupo de WhatsApp
com mulheres, né? Que têm câncer ou já tiveram câncer. E ali elas precisam, às vezes, de coisas assim que a gente poderia considerar banais. Tipo, precisa de uma fralda, ela precisa, às vezes, de uma pomada, precisa, às vezes, de alguém para levar. E isso, às vezes, falta muito, né? Inclusive, a gente criou o Laço Solidário. No universo de 700, 800 pacientes que a gente tem muitos pacientes que são diferenciados economicamente, né, financeiramente. Então, muitos desses pacientes nos ajudam a ajudar aqueles que nada têm. Né? E são muitos. Né? Nós somos referência para 50 municípios, mais ou menos, que vêm buscar socorros da alta complexidade, né? Cirurgia cardíaca, tratamento do câncer, questão renais, né? Das hemodiálises, que também é o nosso banco de sangue que dá suporte a todos esses pacientes. Então, o Laço Solidário, eu quero aqui aproveitar, com certeza tem pessoas que estão nos ouvindo aí, algumas delas, né, que trataram ou tratam conosco, né, e conhecem a realidade desses pacientes, que muitas vezes vêm do interior e vêm sem capacidade de locomoção, né, ou seja, não tem consigo nem dinheiro para os traslados aqui, e às vezes comida também, né. Então, nós temos feito muito através do Laço Solidário, dar esse suporte, né, que é o suporte de diminuir essa necessidade básica que é o alimento. Isso daí, quando a gente estuda o SUS, ele é um dos tripés do SUS, né, que é tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças, né? Na verdade, isso é um princípio do curso de Direito, né? Equidade. É o princípio da democracia, né? Todo mundo tem os seus direitos iguais. Porém, os desiguais precisam ser tratados de forma desigual, né? Então, esse é um princípio muito mais do curso do Direito que está vinculado à questão da democracia. Né? É uma coisa que às vezes é difícil da gente entender, que tem coisas que para uns é tão normal e para outros dói tanto, né? Aqui mesmo eu já trouxe colegas, amigos para discutir coisas como racismo, como homofobia, e não para falar para eles, nossa, a lei é isso, não, eu quero saber você, né? Eu sempre trabalhei essa parte. E quando eu vejo isso, eu vejo que tem pessoas que encaram isso de uma maneira muito boa. As pessoas são mais fortes, mas tem outras pessoas que parece que de tanto ser martelado na vida, a pessoa acaba ficando mais frágil, né? Mais fragilizada, tendo um momento ali, né? E o câncer, eu falo por experiência de família, ele não fragiliza só a pessoa que tá com câncer ali, né? Ele fragiliza a família inteira, né? Com certeza, né? A família primeiro é realmente a dose maior, a fragilidade maior, ela se desemboca no paciente, mas ela reflete na família inteira. Eu lembro da minha mãe quando ela teve esse caso de metástase. Eu estava no consultório, ela foi lá na clínica que eu trabalhava, falou assim, acabei de chegar de Goiânia, fiz uns exames lá, e deu que eu tô com metástase no estômago, no pulmão, não sei aonde, e só você, e eu não lembro, acho que era a irmã dela, minha tia, que sabem disso, mas Deus falou que vai curar. Naquele momento, meu dia acabou. Na hora que ela falou isso, eu tenho minha fé em Deus, eu acredito em Deus, eu temo a Deus. Eu falei assim, mas Deus não vai resolver isso. Eu estava completamente enganado, né? E eu vejo também um caso legal, igual o senhor falou, né? De ligar o paciente com um profissional, né? No caso da minha mãe, eventualmente eu acabei ficando amigo de um dos radiologistas que trataram ela. Não por causa do tratamento dela, mas por outras razões. Amigos de amigos, e aí foi. E um dia a gente foi para a chácara da minha mãe, eu levei, aí ela virou e falou assim, eu lembro de você que foi o cara que me falava isso, você é muito bom, tal, né? Rasgou alguns elogios ali para ele, e eu achei isso, assim, tipo, muito legal mesmo, né? Um reconhecimento do trabalho, igual o caso do senhor, né? Apesar de a gente ter essa visão de que o chefe, o patrão, ele é o malvadão, mas teve o reconhecimento de uma pessoa que realmente
queria saber da vida do senhor, né? E é o que levou o senhor a estar aqui hoje, né? Com a gente. Na verdade é isso, né? A comunicação, eu acho que ela é de extremíssima importância para dar vida à sociedade, né? A cidade em que nós moramos, e na região que a gente vive, e a gente como ser mamífero, nós somos seres sociais. Então, a comunicação, para mim, é a maneira de ver esse ser vivo que é a cidade se manifestar, né? É através da comunicação. Nós sabemos que não há nada que vá avante sem uma boa comunicação, sem uma boa interpretação, né? Para que possamos discutir as diferenças, discutir as realidades de cada um, né? E como eu sou oriundo de uma família de 8 irmãos, e aí eu ajudei a cuidar deles como se fosse pai, né? Que eu sou o mais velho dessa ninhada toda aí. Então a gente traz, é muito comum você encontrar o primogênito de uma família que vem de extrema dificuldade, né? Meu pai, por exemplo, é servente de pedreiro, a minha mãe doméstica. Então sobra para o primogênito a criação, quase que totalmente na mão do primeiro, ou da primeira. Isso aconteceu comigo, né? E, na verdade, a grande parte dessas crianças que são transformadas em pais ou mães muito precocemente, eles desenvolvem uma revolta, desenvolvem quase que uma ira, né? Por conta disso. E a psicologia, inclusive, ajuda muito essas pessoas a se manifestar de forma trazendo aquilo do passado como uma coisa boa. Mas muitas vezes, nem os psicólogos, eles conseguem transformar esse pensamento, essa tristeza, essa revolta, de repente, para coisa boa. E eu, graças a Deus, nunca precisei de psicólogo para entender que isso foi muito bom para mim. Então, o meu sonho foi extremamente além do que eu imaginava ser. Não porque eu adquiri coisas, mas porque eu conquistei espaços, eu conquistei pessoas, né? Eu fui engraxate, fui vendedor de limão, fui todo tipo de serviço que o moleque podia fazer, eu fiz aqui em Anápolis. E depois eu me transformei numa pessoa que ajudou a Anápolis ser referência da saúde, porque não há como a saúde se desenvolver, não, se não existir um grande banco de sangue eficaz, um banco de sangue que traga eficácia, para que o médico, inclusive os próprios dentistas, né? Eu com certeza absoluta, o banco de sangue, que é hoje o Instituto Onquematológico, ele foi, né, nesse ser vivo que é a nossa cidade, ele foi meio que colocando uma coisa óbvia, né, que o sangue e o coração está muito ligado à nossa vida. Então, a vida de Anápolis tem o banco de sangue como coração desse ser vivo que é a cidade. Então, eu conquistei muitos espaços, né? Eu conquistei muita confiança das pessoas que fizeram a saúde acontecer. E, através da minha gestão no banco de sangue, eu transformei o banco de sangue no Instituto Onquematológico, que se transformou numa referência em oncologia. E, através do banco de sangue, aí foram surgindo convites, né? Na época, inclusive, tinha 3 bancos de sangue aqui. E a forma de eu fazer gestão no banco de sangue, que eu queria ser professor, na verdade. E na época que eu pensei em fazer a carreira de docente, os meus patrões foi me colocar de sócio dentro da instituição que eu fui desde moleque, desde menino, trabalhando ali para fazer serviços de limpeza, serviço de esterilização de peças, né? Naquela época se esterilizava muito. Hoje quase tudo descartável, né? Mas então, ao invés de eu correr, vamos dizer assim, fazer uma carreira de docente, acabei sendo sócio do Banco de Sangue, então, da época. E quando me deram a sociedade, eu fiz o quê? Eu fui fazer aquilo que eu mais queria mesmo, que é fazer inclusão, que é tratar o paciente no SUS. E o meu técnico de enfermagem, que é o transfusionista, chegar primeiro que o anestesista, nos baleados, esfaqueados, nos parturientes, né? Nas craniotomias, que no passado se transfundia muito em cirurgias de craniotomia. Hoje em dia não faz mais, né? Hoje em dia a medicina desenvolveu tanto, Paulo, que a transfusão hoje passou a ser um caso de emergência, né? Ou é num grande sangramento, nos acidentes, né?
ou nas hemodiálises, ou nos tratamentos oncológicos, né? E nas leucemias, nos falciformes e também nos talassêmicos, né? Então, os bancos de sangue hoje eles estão voltados para esse tipo de transfusão, né? E isso ajudou um pouco o banco de sangue ser o único. Mas o que pegou mesmo fortemente foi a forma inclusora, que depois que passei a ser sócio, eu fiz com que o banco de sangue fosse o primeiro parceiro dos hospitais, fosse o parceiro de primeira hora, né? Com essa visão de conquista, não com a visão da aquisição, né? Que eu entendo que nós viemos aqui na Terra foi para servir da melhor maneira possível. Então, quanto mais você pensa, quanto mais você age, mais eficaz você se torna, né? Aí a gente começa a pensar em 3 pilares que dentro de qualquer processo, seja ele vender serviço ou vender produto, eu tenho como pilares da minha vida 3, que são a acessibilidade, a produtividade e a qualidade. Então, eu sempre pensei na minha vida baseada nesses 3 princípios. Quando você é uma pessoa acessível, seja através de você como pessoa física, ou através de você como pessoa jurídica, ou através de você através de uma equipe, ou como você você presta o serviço ou produto, você tem que ter o melhor serviço ou o melhor produto. Então, eu passei a minha vida inteira a pensar nisso, né? Já que eu vim da roça, nasci de parteira na roça, literalmente, né? O senhor tem quantos anos? Eu tenho 64. 64? 64. Eu nasci numa fazenda muito perto de Goianésia. A minha tia foi a minha parteira, né, como a grande maioria dos meus irmãos, né? Eu acho que eu só tenho 2 irmãos que nasceram em hospital. Mas, então, eu penso que eu preciso dar à minha cidade, devolver ao meu município aquilo que eu tive, né? Que é o abrigo para essa galera toda aí, né? E hoje estão todos colocados, meu pai e minha mãe são vivos ainda, né? Então eu devo muito para esse município. Tem uma coisa, né? Tem uma frase que basicamente todo episódio eu falo, porque é uma frase que guia muito meu pensamento. É uma frase de um filme, que é o Cruzadas, que tá escrito na parte lá assim, que uma frase me tocou, que é: que homem é um homem que não faz o mundo melhor. E todo homem que faz o mundo melhor, ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter reconhecimento, mas ele sempre vai ter uma coisa que ele vai deixar, que é o legado. Então, muita gente foca na vida apenas em ter bens, enquanto que quando você, igual o senhor falou, quando a gente foca em deixar o bem, às vezes a gente consegue uma ascensão financeira. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando a gente deixa o bem, por mais que a gente morra, a gente nunca vai deixar de existir. E eu acho que esse é um pensamento que eu dedico, né? Igual o senhor falou, se eu penso em fazer o melhor, talvez a gente pode morrer daqui a 1 minuto. Basta estar vivo. Mas essa obra que o senhor vem me falando, que o senhor construiu, que o senhor evoluiu, muito provavelmente ela vai durar muitos anos, além de mim, que tenho exatamente a metade da idade do senhor, ou além do senhor, que também provavelmente viverá o dobro do que eu, ao menos, né? Assim Deus queira. Né? E me fala aqui, o senhor fez direito, fez história e administração. Administração hospitalar. Mas quando o senhor fez administração hospitalar, o senhor já estava trabalhando no hospital? Sim, eu fazia biomedicina. E na época não tinha o curso aqui, não. Só tinha em Goiânia. E como eu trabalhava o dia todo, ia para Goiânia, chegava aqui em casa, Paulo, às vezes era 15 para 1 da madrugada, e por algumas vezes até dormia, cochilava na estrada. E quando surgiu o curso de biomedicina aqui em Anápolis, ele surgiu em 2 ou 3 faculdades na época. Aí eu pensei, eu não vou fazer biomedicina, porque daqui 8 anos, daqui 10 anos, vai ter biomédico por todos os cantos. Naquela época era extremamente difícil você encontrar um biomédico. Como eu estava já de sócio no banco de sangue, né, o banco de sangue é uma empresa que mais consome esse tipo de profissional, eu pensei o contrário, né? E eu vou fazer administração hospitalar,
porque daqui a 8 anos o mercado vai estar bem lotado desse tipo de profissional e para mim vai ser melhor contratá-los do que eu encarar isso sozinho dentro de um banco de sangue que eu entendia que ele precisava crescer, que ele precisava se transformar. Uhum. Naquela época eu já estava junto ao Ministério da Saúde pleiteando o credenciamento e também tem um nome específico que não é só credenciamento, você tem que ter esqueci o nome do título agora, certo? Mas no avançar da nossa conversa eu posso me lembrar desse nome, mas o que interessa é que eu pensei isso, né? Eu não vou continuar fazendo biomedicina, que vou acabar morrendo nessa estrada. E era pista única daqui para Goiânia. Eu lembro dessa época, eu já estava indo para Goiânia nessa época então, também. Eu fiz isso, sabe? Eu deixei de fazer biomedicina, já tinha algumas disciplinas que eu tinha até terminado. Deixei porque eu imaginava melhor, que seria melhor eu migrasse para a administração hospitalar. Meu pai, ele fez biomedicina. Nossa. Ele fez farmácia e fez biomedicina. Ah. Não, ele fez em Belém. Se eu não me engano, foi em Belém. Foi bem mais longe. Aí depois ele conseguiu transferência para o UFG. Mas aí já estava no finalizar do curso mesmo. Mas o que levou... Qual foi a primeira formação do senhor? História? Uhum. E o que levou o senhor a sair de história para um hospital? Porque na época eu era funcionário desse banco de sangue. Uhum. Então, o senhor fazia o que lá? No banco de sangue, nessa época eu já era transfusionista e era gerente do banco de sangue. Transfusionista é... aquele que transfunde o sangue, o hemocomponente. É o que espeta o povo, não? É aquele que vai lá no paciente, tira a amostra, leva a amostra para o banco de sangue, faz os exames pré-transfusionais, pega o hemocomponente e vai fazer a transfusão lá no leito do hospital ou no ambulatório do banco de sangue. Eu já doei sangue lá há alguns anos. Inclusive, eu até tô conseguindo um tempo para ir lá, porque tem uma conhecida minha, né, que tá com câncer também, está precisando bastante, que é a Jéssica Thalita. Aí também tô querendo ver se eu consigo esse tempo. Aí fica uma dúvida já para mim. Vocês abrem aos sábados? Não, a coleta está acontecendo de segunda a sexta. Não, sim, agora nós estamos abrindo. O que ocorre agora? Está faltando muitos doadores voluntários, principalmente. Então, nós abrimos aos sábados agora. E qual que é o horário de funcionamento para quem quer ir lá doar? Das 7 às 11 e de 13 às 17. É basicamente o horário comercial padrão. Exatamente. Aí o senhor fez história... Fez aonde? Aqui na antiga UEG. Não, UEG hoje, né? Ela era outro nome. Era municipal, não era? Era na... O período transformou ela numa faculdade do Estado, né? Mas é a antiga FACEA. Eu lembro, meu tio, ele fez direito lá, se eu não me engano, ou foi administração? Tinha mesmo administração, tinha direito, tinha engenharia, né? Uma faculdade muito, na minha época era muito boa. Aí ali, como a gente veio da roça, na verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu já tinha 2 filhos, né? Eu já tive que desenvolver o papel de pai, o papel de esposo e de pai de família, e aí sim, fui para a faculdade, eu tinha 29 anos. Teve o primeiro filho com quantos anos? Eu tinha 21 anos, por aí. É uma idade boa para ter um filho. Hoje eu com 30 olho para trás e falo, eu já deveria ter um pivetinho. Aprendizados da vida, né? Meu filho hoje já tem uma neta, ele já tem uma filha, né? Eu tenho uma neta de 4 anos. E a minha filha também tem um casal, um de 2 anos e pouco e um de 3 meses, uma menininha de 3 meses. Na minha idade, eu tenho um amigo meu, a gente fazia faculdade junto. Ele com 32 era avô. Olha só. Bem cedo, né? Isso aí foi bem cedo. Muito bom. Hoje eu olho, igual eu falei pro senhor, eu olho pra trás e falo, é bacana você ter um filho ali em torno dos 20. Se eu voltasse no tempo, talvez, né? Então, aí o senhor fez história, trabalhava de transfusionista.
Aí o senhor começou a fazer direito ou depois, antes? Como é que foi isso aí? Fiz depois. Aí eles ofereceram a sociedade para o senhor quando o senhor trabalhava de transfusionista. Isso. O que o senhor fez de diferente para eles oferecerem sociedade para o senhor? Quando você participa de um processo, eu entendo assim, até hoje, você, por exemplo, com o seu estúdio, eu vi como é que você mexe aqui no seu estúdio. Você está preocupado com a câmera, você está preocupado com a visão, você não tem um auxiliar aqui que te chama enquanto você está lendo alguma coisa, te chama e fala, olha, está tudo certo, vem para cá. Uhum. Eu comecei no banco de sangue fazendo limpeza, fazendo esterilização de materiais, que naquela época era muito frequente a esterilização. Então, eu participei de todos os processos, desde a limpeza até a possibilidade de me tornar técnico, né? Que, na verdade, também fiz um curso técnico de banco de sangue na época. Então, você sair de um processo de básico, né, de atividades básicas, e você acompanhando toda a evolução da empresa quando se fala do crescimento dela, e acompanhando também o desenvolvimento das leis, né? É um dos motivos que eu procurei o direito, né? Porque é muitíssimo complexo você lidar com a Anvisa em nível municipal, estadual e federal, é muitíssimo. Abrir um consultório odontológico já é uma canseira. Pois, então. E mexer com um hospital que presta serviço para o SUS, eu acho, assim, inclusive, uma atitude unilateral do Estado, quando se fala, quando se fala Estado, eu falo do município, eu falo do Estado e falo da gestão nacional, que fecha os olhos para as mazelas que eles estão tentando fazer gestão nos hospitais municipais do mundo inteiro, melhor dizendo, do Brasil inteiro. A gente vê acontecer coisas extremamente complicadas. Por exemplo, um dos casos, por exemplo, tem o Hemocentro, por exemplo. O Hemocentro dos estados, eles colocam os hemocomponentes para os hemofílicos, para os talassêmicos, para os fosfórios, levarem para suas próprias casas. E na esmagadora maioria são pessoas leigas. Tem uns que não conseguem ler a bula do medicamento. A grande maioria não consegue ler a bula do medicamento. E assim, esses hemofílicos, eles são obrigados a aprender a funcionar a veia de um aplicando no outro a seu bel prazer. Mas quando você precisa, por exemplo, fazer uma vitamina venosa, ou fazer uma infusão de ferro, por exemplo, você precisa ter um médico presente, você precisa ter um biomédico presente, você precisa ter um enfermeiro presente, você precisa ter uma equipe inteira ali ao lado do paciente, e quando o paciente está na sua própria casa, muitas vezes sem a mínima condição de fazer isso, sem o mínimo treinamento, sem a mínima capacidade de entender o que é algo esterilizado, o que é algo seguro, e os hemocentros continuam colocando essa responsabilidade para as pessoas se resolverem nas suas próprias casas, né? E quando você se estabelece como instituição credenciada e quase que eu me lembrei do nome, credenciada tem um termo aí. OS? Não. Credenciada então, mas é assim, igual no seu consultório, você recebe fiscais que vai olhar desde a teia de aranha, desde a mofo na parede, mas, por outro lado, você vê, por exemplo, os hospitais em todo o Brasil caindo aos pedaços, né? Pessoas deitadas nos corredores dos hospitais sendo tratados como os porcos, né? Principalmente nos hospitais públicos. Isso deixa a gente preocupado, né? Preocupado com essa questão, porque quando você fala da história, você perguntou como é que eu saí da história para mexer com o hospital. Tem tudo muito a ver. A educação ela está literalmente ligada à saúde. A educação está literalmente ligada à questão do meio ambiente, né? E a saúde também está literalmente ligada a esses dois princípios, da questão do meio ambiente e a questão da educação, né? Então, tudo isso jogado para dentro de um menino que veio da roça, que veio das capinas, que veio das roçadas, né? Veio todas as dificuldades lá do campo mesmo. Então,
para mim, que não tem nenhum problema de ter sido pai criança ainda, muito pelo contrário. E pai dos próprios irmãos, de certa forma, né? Sim, pai dos próprios irmãos, né? Eu também tive meus filhos muito cedo também, né? Então, nada disso me trouxe volta, nada disso me deixou com trauma, nada disso me deixou um sentimento de queimar as etapas, né? Porque a gente sabe que muitos que não tiveram o privilégio de ter um carrinho, não tiveram privilégio de levantar pipa, que não tiveram privilégio de ter bicicleta, que não tiveram privilégio de brinquedos, né? Que não tiveram privilégio da educação, né? Foi o meu caso, né? Eu fui para a escola, eu já tinha 10 anos de idade, porque lá no mato não tem escola. E lá era complicado. O meu pai, por exemplo, apesar de ser um orgulho, meus pais, para mim, mas lá era trabalhar, lá não tinha essa parada de estudar, não, lá era trabalhar. Hoje ainda é difícil. Minha mãe Sim. mora numa chácara. Uhum. E eu falo pro senhor, eu tenho um irmão de 6 anos, olha eu errando a idade dele. Uhum. Para ele ainda é difícil. Uhum. De ir para a escola. Se não for, não tem uma condução que passa lá. E ele não é a única criança nas chácaras, né? Uhum. Não tem uma condução que passa para levar as crianças. É você que se vire, né? Quem tem condição de levar para a escola, leva. Quem não tem, o menino tá ali cuidando dos cabritos, né? Exato. E nós estamos em 2022. Uhum. As coisas não mudam, né? As coisas relacionadas ao homem. Você, no começo da conversa, você falou algo que você ouviu no filme, né, que é a questão da história. Todos nós temos uma história. E tem aquela coisa que as pessoas falam assim, não, quem modifica o meio ambiente é o homem. Uhum. Aí outros já dependem, não, quem modifica o homem é o meio ambiente. Né? Então, todo esse posicionamento, todo esse entendimento, ele precisa ser colocado à mesa e ser discutido mesmo, né? Porque quando você fala que você modifica o meio ambiente, você precisa modificar o meio ambiente fazendo uso sem causar dano ali, né? Que é uma coisa primordial para mim, como educador. Nós viemos nesse mundo, não foi para destruir o mundo, foi para viver dele sem nele causar danos, né? Que a gente tem esse princípio de fruir e de usufruir. Uhum. Quando você usufrui, você tem o privilégio, o gosto de tirar do meio ambiente algo que você precisa, mas deixando ali um buraco, deixando ali uma poluição, deixando ali uma cratera, deixando ali um dano, né? E fazer fluir é você usar bem, fazer uso da terra, fazer uso do ambiente, sem causar nele danos, né? E isso para mim sempre foi pensamento, né? Eu tenho um irmão que a gente discutia muito, e ele muito radical, sobre essa questão do índio, sobre a questão da exploração, né? E o poder do capital, Paulo, foi lá para dentro da aldeia, né? Hoje nós sabemos que a esmagadora maioria dos indígenas, entre aspas, né? Vivem destruindo não só os civilizados, né? Entre aspas também, porque eu acho que quem destrói o meio ambiente, como eu estou vendo, principalmente nos últimos anos, são os malucos, são pessoas que não têm pensamentos difusores, são pessoas que pensam em si próprio, com pensamento torpe, com pensamento egoístico. Eu estava até discutindo isso hoje com um paciente. Uma das clínicas que eu atendo, ela fica exatamente de frente ao São Miguel. Aí ele falou assim, o cemitério. Aí ele falou assim, nossa, você tem uma vista aqui tanto. Eu falei, isso aqui pra mim eu tô acostumado já, né? Uhum. Até tem alguns familiares que eu me sinto mais próximo deles trabalhando do que talvez eu tenha os visto em vida. Eu falei, mas eu acho isso aqui muito ruim. Eu sou fascinado por um país. Meu objetivo de vida é um dia conhecê-lo, que é o Nepal. Uhum. Lá eles têm um costume que é o seguinte, a pessoa morre, eles vão todos a um rio, entregam esse corpo a uma pessoa que cuida do corpo, ali eles fazem as despedidas, viram de costas e vão embora. E aquele corpo fica aos cuidados daquela pessoa que pegou, né, para trabalhar. Aquele corpo, de maneira alguma, ele fica no rio e vai ali, né? Aí eu contei essa história pro meu paciente e falei assim, agora você pega a gente aqui no Brasil que enterra esse tanto de morto, chega aqui
e fura um poço artesiano. Aí ele virou assim pra ele e falou assim: essa água que você vai estar bebendo vai ter um gosto bem familiar, viu? Eu até ri dele. Mas assim, às vezes, igual o senhor falou, a gente polui muito o ambiente, mas às vezes a gente polui o ambiente sem saber. Que é, por exemplo, que eu acredito o caso dos cemitérios, né? Que, querendo ou não, é uma contaminação ali do lençol freático, né? São vários mortos, né? E alguns deles talvez até com algumas doenças que nós não gostaríamos de ter entre os vivos e que nós acabamos poluindo a água dos próprios vivos. Posso até estar errado no meu pensamento, pode ser um pensamento muito simples, né? Mas concordo com tudo que o senhor disse, de maneira alguma estou me desfazendo, mas eu acho que às vezes a gente polui sem saber. Como por exemplo, hoje nós sabemos que as duas maiores causas de poluição é o petróleo, os derivados do petróleo, gasolina, combustível, e o peido das vacas, né? Ninguém vai parar de andar de carro e comer carne. Alguns sim, mas eu não. Né? Eu acho que a grande maioria também não, né? Vou falar na qualidade minha de produtor rural. Uhum. Eu tenho literalmente reservas muito além do que é necessário exatamente para não pesar na minha consciência essa coisa da poluição. E tem muitos produtores rurais que estão muito focados nisso hoje. Até porque isso é uma questão mesmo de preservação da sua própria atividade, né? Porque já passou da época das pessoas terem acordado para isso, né? Ainda há esses forasteiros, né? Que aí vão derrubar a mata, vão passar de terra em terra, deixando aquela terra degradada e abrindo outras fronteiras, abrindo outros espaços. Isso precisa acabar, precisa para ontem acabar, né? E agora, o que é grande problema hoje é o poder do capital, né? Nós temos duas coisas que andam muito juntas, que não voltam, no meu entendimento. É a democracia, que é o nosso regime, e o capitalismo, que é o nosso sistema. Né? Então, quando você tem um regime democrático, isso abre o direito de você fazer quase qualquer coisa, né? Desde que esteja na lei. Desde que esteja na lei. Mas, por outro lado, também já tem aquela coisa, né? Faça o pedido que você quer, que eu te darei o direito, né? Nós temos leis, mas nós temos pessoas que pensam além das leis. Né? Nós temos julgadores que saem dos códigos civis, penal, né? E vamos do próprio ideal, né? Então, essa é uma grande realidade que nós vivemos, né? E como diz aí, né? O que eu quero dizer, de cabeça de juiz, você não sabe o que sabe. Eu conheço esse ditado. Então, o ditado é meio pejorativo, que nós vamos dizer aqui. Uhum. Mas é muito isso, né? Então, quando você tem a democracia que dá amplo direito para você tem o poder do capital, né? E eu sei que você não pode falar de política, você já me falou, mas nada passa na nossa vida sem não ter o viés político, né? E hoje a gente vive uma tremenda de uma dificuldade, uma tremenda de um erro, uma tremenda confusão, que é a fusão do poder do capital com o regime democrático. E no meio disso tudo, o senhor também, como o senhor disse, tudo passa pela política. O senhor também passou pela política. Sim, eu ainda sou militante político, né? Eu sou primeiro suplente, vereador, e fui vereador por 3 vezes. A minha filha foi candidata, foi eleita, só não quis ser de novo, né? Então, eu consegui conquistar muita coisa para Anápolis através da política. Como o quê? Por exemplo, o segundo serviço de oncologia para Anápolis, o segundo NACOM. O Ministério da Saúde entendia que Anápolis só precisava ter uma. E eu fiz na época que eu... O NACOM seria o quê? Unidade de oncologia, ligada a um hospital de alta complexidade. Uhum. Né? Então, no mandato do Pedro Sayum, eu era vereador, e eu coloquei para ele essa questão. Naquela época, a gente tinha 1,2 milhão de vidas que vinham para lá. Não era só a população daqui, não, né? Não é só a população daqui. Como fica com o som na... Então, através de uma luta política, eu consegui implantar aqui
o segundo serviço de oncologia. Através de uma luta política, eu consegui ser coadjuvante, consegui ser ajudador para implantar aqui a cirurgia cardíaca, que até hoje eu sou parceiro, mantendo ela aberta lá dentro do Hospital Municipal, para operar, dentro do Hospital Evangélico, dentro do Hospital Evangélico, para operar o paciente do SUS. Né? Eu consegui construir 2 UTIs dentro da Santa Casa, com verba de deputada federal, que era minha amiga. Se você for dentro da Santa Casa hoje, lá tem 2 UTIs de primeira, vamos dizer assim, padrão ouro, que eu consegui construir. A UTI pediátrica da Santa Casa estava fechada, eu consegui verba também de deputado amigo meu, que me possibilitou reabrir a UTI. Inclusive, Paulo, quando eu consegui, foi R$570 mil na época, para comprar equipamentos, para pagar médico, startar a UTI, reabrir a UTI pediátrica. Eu fui chamado lá no... Meu Deus, como chama o bairro? Para lá do Jandaia, lá. Dom Felipe? Dom Felipe. Eu fui chamado lá no Dom Felipe por uma mãe, e o pai atravessou na frente de um caminhão e a criança foi para a UTI com traumatismo, vários traumatismos, e foi a primeira vida que a gente socorreu e que sobreviveu. Foi o primeiro neném que entrou nessa UTI pediátrica lá na Santa Casa. Então, tem várias coisas que eu consegui fazer que isso acontecesse. Eu já trouxe R$1.150.000 para construir posto de saúde aqui, né? Então, eu fiz os pequenos, por exemplo, né? Se você ver hoje, por exemplo, pessoas distribuindo panfletos na cidade, você ainda é muito jovem, mas aqui antigamente qualquer um podia distribuir panfletos divulgando o seu trabalho, desde as rezadeiras até as frutarias, etc., etc., enchendo as nossas galerias subterrâneas de papéis. Hoje você não vê isso em Anápolis, graças a uma lei minha. Tem uma outra lei aí que eu entendi que ela alcançaria muita eficácia se ela tivesse colocada em prática, que é, por exemplo, a obrigatoriedade daqueles que manipulam medicamentos colocar bulas com efeitos colaterais. Isso, para mim, é uma aberração, porque os leigos pensam que os medicamentos, por serem naturais, você vai tomar 1 tonelada deles e nada vai acontecer. Não é bem assim. Eu estava vendo algumas coisas aí a respeito disso aí. Tem pessoas que têm que fazer transplante de fígado porque ficam se intoxicando com medicamentos naturais aí, né? Eu não sei de qual medicamento que você está falando. Tem vários, né? Tem um caso que eu vi na internet, eu achei muito interessante. Eu não lembro se era um médico, se era um farmacêutico. Ele pegava a caixinha do remédio do paciente, o paciente não sabia ler, não sabia escrever, né? Ele colocou uns adesivinhos. Aí ele criou só um quadrozinho assim como se fosse de manhã à tarde à noite. Tinha um solzinho, um sol mais forte, uma luazinha. Aí tinha lá no primeiro assim, tipo adesivo vermelho, no outro verde e azul, e no outro roxo e amarelo. Aí nas caixinhas tinham os adesivinhos daquela cor. Aí ele olhava no quadrozinho e tava o solzinho nascendo. Aí tava lá o adesivinho dessa cor. Ele ia na caixinha que tinha a tampinha com aquele adesivo daquela cor, tomava um comprimido. Eu achei aquilo assim, é de uma simplicidade tão grande a pessoa fazer isso, mas ao mesmo tempo é de um carinho tão grande e resolve tanto, porque igual você falou, tem muita gente que não sabe, né? O que toma, a hora que toma. Eu achei isso, tipo assim, eu achei genial. Vou ser sincero, sem que eu achei genial a maneira com que aquela pessoa, não, igual eu falando, não lembro se era médico, se era farmacêutico, que ele tratou esse paciente, né? Foi uma maneira, assim, única, né? Porque todo mundo, hoje em dia... Inclusive, isso tem muito a ver com a questão da educação, né? E voltando um pouco lá, me lembrei aqui, Paulo, por exemplo, os ecopontos. Os ecopontos em Anápolis foram criados por uma lei minha. O que são os ecopontos? Ecopontos são lugares de você desprezar seus desprezíveis. Você deixa aquilo que, por exemplo, resto de obra de reforma, né? Entendi. Eletrodomésticos que você não quer mais, sofá, panelas, velhas, tudo que você quer desprezar e você não jogar na rua.
Uhum. Então, Anápolis, para mim, ele deveria ter uns 5 ou 6 ecopontos. Eu não sei quantos tem, mas os que tem na cidade foram iniciativa de uma lei minha. Eu acho hoje que a Anápolis ela tomou uma proporção que ela já não é mais uma cidade pequena. Verdade. Só que a gente passa longe de ter um pensamento de uma cidade que não seja pequena, né? Eu ainda acho assim, por exemplo, a gente tem muito... o pessoal daquele bairro, do outro bairro, do outro bairro. A gente esquece que não tem... Anápolis não tem 10 bairros só. Né? Que se a gente for separar a cidade é o quê? Jundiaí, Jaiara, Recanto do Sol, Filósofo, bairro de Lourdes e o pessoal ali pro rumo do Santo Antônio. De grosseira... Zona Sul, ali, né? Grosseiramente falando, é mais ou menos assim que a maioria dos anapolinos pensa. Aí gosta assim, vamos... Aqui, a região que eu resido é o Recanto do Sol. Como se aqui só tivesse um bairro. Igual que já veio aqui com a gente também, que é a Rayane. Ela é uma influenciadora digital do industrial. Como se lá só houvesse o industrial. Lá já são quase 9, 10 bairros só lá, né? Essa população de Anápolis não é mais 200 mil habitantes. E por que eu tô falando isso? Igual o senhor falou dos ecopontos e tudo. Às vezes eu acho que falta, e toda vez que eu falo assim, é o meu ponto de vista, e eu sempre gosto de deixar claro que é o seguinte, é uma crítica positiva. Por exemplo, eu não sabia que existiam esses ecopontos. Às vezes é uma falha de quê? Só falar assim, gente, tá com essa mesa aqui que você não quer, larga ela ali, pô. Não precisa largar na frente da sua casa até a chuva comer ela inteira, né? Eu acho que às vezes falta essa comunicação do municipal com as pessoas. Tem tanta coisa em Anápolis que a gente só descobre quando procura, e às vezes a gente fica assim, e não só eu falo da parte municipal, tem muita empresa legal em Anápolis, inclusive eu vou deixar aqui uma chamada, já que sábado na nossa gravação, quem vai vir é um gerente de uma empresa que tem em Anápolis, a única do estado, e que eu acredito que nos próximos 5 anos será a primeira do estado, e haverão várias outras. E que é uma pessoa que está disposta a conversar e falar do próprio serviço. Tem muita gente em Anápolis que é pensamentozinho. Que, se eu tenho isso aqui, meu serviço é ótimo, não divulga. Né? E às vezes eu falo, divulga. Esse negócio do ecoponto, imagina que eu tenho que jogar o resto de obra fora. Eu contrato um disque caçamba, né? Acho que é marca, mas beleza, é assim que eu conheço desde pequeno. E não sei onde ele vai se livrar daquilo ali. Sei lá, às vezes ele pode estar jogando no lugar certo, mas às vezes ele pode estar jogando no fundo da casa de alguém. Sim, jogando nas estradas, né? Dos municípios, né? As estradas dos distritos, né? A gente vê muito isso nas estradas que aproximam de Anápolis, as pessoas desprezam o lixo ali. Na Soriano, Rios, né? Então, fala que se desenvolveu muito, né? Essa questão do NDH, né, que o nível de desenvolvimento humano, se melhorou. Eu questiono muito isso, sabe? Porque as pessoas baseiam-se para entender que o nível de desenvolvimento humano se desenvolveu através de uma pesquisa que eu não sei quais são os parâmetros que são usados, né? Talvez o maior dele é olhar quem na sociedade, qual o percentual da sociedade que tem curso superior, por exemplo. Eu acho que isso aí é um grande, vamos dizer, uma grande plataforma para eles entenderem isso e divulgar essa coisa. Mas, para mim, o nível de desenvolvimento humano, ele está voltando, abaixando e não subindo. Por quê? A própria gestão municipal, no meu entendimento, está fazendo a mesma coisa que a Revolução Industrial fez, que é colocar a casa do patrão fora do convívio social. Eu acho que o gestor do Estado, do município, da nação, ele precisa fazer literalmente a inclusão social. A inclusão social ela veio de uma forma extremamente de ponta cabeça, onde, por exemplo, você perguntou se eu mexo com mídia social. Eu não mexo com mídia social. Eu acho que isso é uma analfabetismo minha mesmo, né? Por conta da vida corrida, etc, etc. Mas eu entendo hoje que o professor não podia ter deixado de ser
a referência dentro da sala de aula. O que virou referência na sala de aula foi o aluno, porque o aluno acaba sabendo um pouco mais de WhatsApp, um pouco mais de Instagram, um pouco mais de Facebook, né? Então, o professor ele se aniquilou, porque a tecnologia da informação se desenvolveu tanto, mas, por outro lado, criou uma indisciplina. Hoje, por exemplo, você não pode... Eu fui daqueles que tomavam palmatória na mão, porque não sabia a lição decorada, né? Então, eu acho que isso é errado. Hoje nós não podemos decorar nada, nós temos que refletir sobre casos, sobre assuntos, sobre artigos. Claro que sim. Eu acho que não tem tempo mais para você decorar lição, decorar artigos. O mundo é mais rápido, né? O mundo é muito mais rápido. Só que isso gerou uma população extremamente desagregada das células, que é a família, né? E contribui tremendamente para isso a questão da gestão, principalmente a gestão do executivo, né? Ela não faz essa inclusão social e não faz isso por estratégia, porque o voto acaba sendo a grande moeda de troca. Isso, para mim, regride, né? Porque, no meu entendimento, quando você desenvolve o nível de desenvolvimento humano, ele se caracteriza por um nivelamento cultural. E o nivelamento cultural não pode ser esse sendo avaliado, porque uma sociedade tem 30% de, não sei quanto, mas é uma hipótese, então tem 30% das pessoas acima de 21 anos com curso superior. Isso, para mim, não significa absolutamente nada. Porque hoje em dia ninguém, como diz a minha esposa um dia desse lá, ela falando, querendo fazer uma pós, foi na faculdade, ligou e falou, não, eu nunca tomei bomba. Então, então é muito isso, né? Ninguém mais reprova. Eu também nunca reprovei. Então, agora, eu também não, eu nunca fiquei... Só que na minha época eu já fiquei com a corda no pescoço as 2 vezes. Eu fiquei em terceiro lugar várias vezes. Mas, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso, Paulo? Eu acho que o nível de desenvolvimento humano ele só pode ser considerado alto quando o ator passa a ser a plateia e a plateia passa a ser o ator. Onde a gente vê isso? Antes da arte virar mercadoria, né? Eu gosto muito do humor. E eu acho que dentro do humor até falta, fica aí para tiver algum empresário vendo, falta uma casa de humor em Anápolis. Em Goiânia a gente tem, e você tem que sair daqui para você ir lá. E eu estava lá esse final de semana, eu ouvi uma coisa muito grande, só fazendo um parênteses. O cara falou assim: vocês sabem quem sou eu? Aí todo mundo, não, ele viu só, mas vocês sabem quem é o Whindersson Nunes? Todo mundo sabe? Falou, pois é. Eu tenho mais de 150 mil seguidores no YouTube. E eu adicionei ele, vi as plaquinhas dele lá. E ninguém em Goiânia sabe quem sou eu. Eu sou um dos maiores humoristas de Goiás, moro em Goiânia, e ninguém em Goiânia sabe quem sou eu. Quem me conhece é de fora. Eu não faço show em Goiânia, eu raramente faço show em Goiânia. Na hora eu falei pra ele, eu quero conversar com você, cara. Eu quero saber dessa mágoa que você tem de não ser reconhecido no seu próprio terreno, né? E eu até lembrei disso, fugi do assunto aqui, mas... tô tentando voltar, mas eu lembrei que eu fiquei emocionado com isso. A gente esquece, quando o senhor falou, nós temos 30% do pessoal acima de 20 anos com curso superior. O exemplo, né? Não quero dizer que seja isso. A gente pode formar um exército de engenheiros. A gente ainda vai precisar de um pedreiro. A gente pode ter um exército de pedreiro. Perdoa a maneira de falar, mas a gente vai precisar de uma orelha seca. Então, não existe uma profissão indigna. Porque, por exemplo, o senhor, igual o senhor falou, o senhor, né, mexe com terra, né, agricultor, o senhor vai precisar de um cara que vai ali para medir o pH do solo, da mesma maneira que é formado, da mesma maneira que vai precisar de um cara que vai ali para tirar as ervas daninhas. Que para aquilo lá ele não precisa de formação acadêmica alguma. E a necessidade do senhor como agricultor é a mesma nos dois casos. E a necessidade da gente, que depende do alimento que sai de lá, é a mesma. Então eu acho que é muita gente querendo ser grande e muita gente pequena se destacando calado.
né? Eu vejo muito amigo meu com curso superior recebendo menos do que um pedreiro. E andando de carros financiados, com financiamentos imobiliários enormes nas costas, tentando agora, pós-pandemia, entre aspas, continuamos, mas nesse momento tentando se desfazer de imóveis com ágios absurdamente baratos, de maneira que quem tá comprando é o cara que tá ali na obra. Eu tenho, por exemplo, um conhecido que ele é pedreiro. Na verdade, ele é... Ai, fugiu o nome agora. Não, é o cara que põe porcelanato. É. Ele recebe mais do que eu. Ele cobra 1 metro quadrado daquele trem. Ele põe metros daquele negócio por dia. E obra pra ele, não falta obra pra daqui 6 meses. Ele pega um prédio residencial, ele faz tudo. Eu vejo gente, conheço, não é amigo, mas conheço, cara especializado em assentar a porta. E o cara ganha mais dinheiro assentando porta do que um cara que é formado em farmácia, que trabalha 12 horas, 10 horas por dia no DAIA, e tem que pegar ônibus. Não, o cara pega um prédio aqui com aquelas espumas expansivas, chega na obra, só enquadra a porta, próximo, e coloca lá 8 portas no apartamento, já pula pro lado, faz um andar por dia. E isso, às vezes, as pessoas esquecem, né? Que quando você trabalha, ou é algo que você gosta, ou algo que te recompense financeiramente porque você gosta de dinheiro. Por exemplo, eu quando faço esse podcast aqui é porque eu gosto de sentar aqui e conversar com gente massa, né? Financeiramente aqui não me rende nada, é só prejuízo. Gasto luz, gasto câmera, gasto microfone, é correria, é telefone, e é insistindo com muita gente, é conversando. É porque eu gosto mesmo. Mas se eu fosse fazer isso aqui pensando em dinheiro, eu já tinha desistido, né? E eu vejo isso com muita gente. O IDH vai subindo, as pessoas vão querendo crescer e esquecem que às vezes o maior é ser pequeno. O pequeno ganha mais, porque ele é mais raro. Eu acho assim, essa questão do nível de desenvolvimento humano, ela tem que acontecer de forma onde, assim, humanada mesmo, né? Toda a espécie humana tem que se desenvolver. Porque se por exemplo, essa coisa de você, por exemplo, ter que ir para o Brasil Park Shop. Quem mora nas periferias de Anápolis, se for para o Brasil Park Shop, ao vê-lo andando ou vê-la andando, você vai destacar que aquele jovem ou aquele adulto, ou sei lá, qualquer que seja, não é dali, dos bairros nobres, né? Então, é muito estranho você, em vez de você chamar as pessoas para ir para o centro de convivência, as administrações executivas, hoje nós pagamos impostos assim, estratosféricos, né? Eu não vou dizer para você o quanto que eu pago de imposto, porque de repente você vai pensar que eu estou ganhando dinheiro. Mas o que eu pago de imposto, esse dia eu estava somando e falando para minha esposa, causa na gente uma revolta. Porque isso, você não vê o retorno disso aí sendo aplicado para a dignidade humana, né? Você ainda vê as cidades como Anápolis ser sociedades. Anápolis precisa ser uma sociedade, e não sociedades, né? Mas isso é uma luta muito longa, não é não? Longa, mas para um professor de história que viu a Revolução Industrial acontecer, e você viu que aquilo ali, o poder do capital, depois você vê igreja, você vê política. O político não foi feito para dar emprego. O político não foi feito para gerar renda. O político foi feito para aplicar bem aquilo que sai do bolso do empresário. Teve um político, isso aí já tem uns anos, ele nem é aqui de Goiás, ele era deputado. E eu me recordo, hoje ele nem mora mais no Brasil. Depois da última eleição para presidente, ele saiu do país. Ele falou uma frase que me marcou muito porque eu discordo dele completamente. Ele falou assim que ele, como deputado, ele recebia o mesmo tanto que ele ganhava como professor, tirando os descontos.
mas que ele era indignado com o salário de deputado porque tinha muito empresário ganhando mais do que ele, fazendo muito menos. Mas, assim, a crítica é, cara, o político ele não foi feito para ganhar dinheiro. Eu não vejo dessa forma. E, como eu disse pro senhor agora mesmo, eu gosto muito de humor. Sou muito fã de humoristas. Por quê? O humor, ele te fala a verdade, te faz refletir sobre ela e, às vezes, ele muda o pensamento de muita gente. Mudou o meu. Eu ouvi uma frase, se eu não me engano, foi do Matheus Ceará. Ele falando que é da Praça é Nossa. Ele falando que antigamente o político subia no palanque para falar pro povo. Ele falando desse fenômeno Lula-Bolsonaro. Ele falou que hoje é completamente o oposto. O povo sobe no palanque para falar do político. Que tanto nessa disputa presidencial que tá por vir, o político não precisa falar nada. Se ele falar A, o povo, ali o pessoal concorda com ele, vai concordar e vai defender aquilo até a morte. Né? Então hoje você não tem mais um comício do político, você tem um comício do povo. Exato. Né? Isso aí, na verdade, é discrepância da democracia. Né? Porque eu acho que as instituições precisam ser respeitadas. E você só pode respeitar as instituições através daqueles que dão vidas a ela. Né? Ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são compostos por pessoas. E essas pessoas hoje, infelizmente, são atacadas de forma assim, acachapante, né? de forma, vamos dizer, por atacado. Então, para mim, essa coisa do direito de expressão, ele precisava, principalmente a expressão à distância, né? Ele precisava ser regulamentado, ele precisava ter limites, né? Porque hoje você vê as pessoas atacarem as outras através das mídias sociais, através de todo tipo de acusações sem fundamentação. Eu concordo com o senhor, mas eu discordo do pensamento do senhor. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu no último Big Brother e que eu já trouxe essa discussão para cá. Quando uma pessoa fala a seguinte frase: eu não gosto de pessoas de cabelo crespo. Do meu ponto de vista, é simplesmente que a pessoa não gosta de uma pessoa do tipo do cabelo. A pessoa que tem cabelo crespo, ela necessariamente é negra? Não. Mas a tendência é uma característica negroide. A pessoa fala isso, se a gente colocar essa limitação de lei, a pessoa ela pode falar isso e receber um processo por racismo. Então, quando a gente pega essas discussões e coloca na pauta do Estado, e é um terreno muito... é andar em ovos falar sobre isso, porque eles caçam a cabeça de quem vai contra essa ideia do senhor, que é uma ideia que está sendo bastante difundida agora. Se coloca na mão do Estado ele escolher o que pode ser dito, impor, eu acredito que em 1 ou 2 gerações a gente acaba com a diferença de ideias. Porque vai depender de quem está em cima. E eu não digo políticos, eu digo... como eu disse, o povo que subiu ao palanque para falar do político vai depender dessa minoria, que é uma minoria mais barulhenta. Então, eu tenho medo de colocar essa escolha na mão do Estado, de uma forma geral, e se acabar a falar assim, eu gosto de caneca amarela. Por isso eu comprei uma caneca amarela pro meu podcast. E chega alguém te processar porque você não gosta de caneca vermelha. Eu falei, em momento nenhum eu disse que eu não gosto da vermelha, só disse que eu gosto da amarela. É a cor que eu gosto. E eu acho difícil hoje em dia a gente lidar isso com mídias sociais. Eu sou a favor daquele pensamento seguinte. Você tem um pensamento ruim, um pensamento errado, um pensamento seja o que for. Seu pensamento, não sua atitude. Eu te dou espaço para demonstrar isso aí. Se você pensa de uma maneira que vai contra o pensamento comum, as pessoas vão te excluir. Não precisa de você ter uma lei para excluir aquilo. Se nós fôssemos uma sociedade ideal, a gente não precisaria ter uma lei em caso de assassinato, por exemplo. As pessoas não matariam umas às outras, mas felizmente acontece. Por isso eu digo que o quê? A gente seria legal ter uma lei
para poder evitar de acontecer, mas eu tenho medo de quem vai olhar para essa lei. Como o senhor disse, né, de coisa de neném e cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem, né? Então, até surgir uma jurisprudência igual esse caso, que é um caso bem icônico na internet, que é o caso do cabelo crespo, independente do que você acha, a pessoa pode ser processada por uma coisa que ela nunca cometeu. Para mim, a pessoa falar que não gosta de uma pessoa de cabelo crespo é uma opção de cabelo, entendeu? Se eu tivesse cabelo crespo e não gostasse, eu faria uma progressiva, seria careca. Se eu não gosto de um cabelo loiro, eu pintaria de preto. Agora, se eu falar que eu não gosto do cabelo loiro, pinto meu de preto, e a pessoa falar assim que eu sou, sei lá, preconceituoso porque pessoas loiras, não sei o quê, eu acho um pouco exagerado. É por isso que eu sou contra essa lei. Não por ser contra a ideia da lei, mas por não saber o que vem da cabeça de quem julga a lei, né? Na verdade, eu não falei de lei, eu falei de limitações. Né? A gente tem nessa eleição agora um dos candidatos a presidente que ele fala exatamente isso, que ele quer limitar, ele quer regulamentar a liberdade de expressão. Só porque você regulamentar a liberdade de expressão a nível nacional vai depender de quem está lá em cima para te julgar. E você pode começar um processo no mandato de um determinado presidente e terminar esse processo em outro mandato. Com certeza. Né? Mas o que eu estou falando não é nem de você estar falando alguma coisa que vira processo. Você está falando de uma coisa que vira, seja um processo jurídico ou administrativo, judicial ou administrativo. Uhum. Eu estou falando da questão do, por exemplo, nada contra o futebol, meus joelhos só são lascados, tanto jogar bola mesmo. Eu gosto de futebol. Torce para que time? Eu não torço para time nenhum. Nunca torci nem para a seleção, por incrível que pareça. Mas já torceu para a Argentina? Não. Menos mal. Eu acho assim, aquela história que a gente fica com... Tem verba para tanta coisa, não tem verba para educação. Quando fala disso, quando fala de futebol, tem pessoas assim, nada contra jogador, nada contra a arte, né? Mas você quer ficar milionário, você seja bom de bola. Você quer ficar milionário, vai fazer novela. Você quer ser milionário, vai ser artista. E é uma mentira. A arte só é arte quando ela é arte. Onde nós começamos a falar aí, ponto eu. A arte, para mim, só é arte quando quem está fazendo teatro possa, de repente, trocar de lugar com aquele que está lá na plateia. Ou seja, é uma interação. A arte, depois que ela virou mercadoria, ela, para mim, não é arte. Ela é uma mercadoria. Você vê a Lei Rouanet, por exemplo, quanto de dinheiro se aplica. E os artistas pegam aquele dinheiro e vão fazer. Por exemplo, igual a educação. A educação, por exemplo, eu vejo tantas pessoas, por exemplo, doutorado, pós-doutor, mas eu não vejo elas educando. Eu só vejo elas aumentando seu salário. Eu não vejo ninguém pegando o dinheiro da Lei Rouanet e fazendo com que haja a inclusão social. Muito pelo contrário, o que eu vejo é os campos de futebol xingando a mãe do juiz, é o campo de futebol jogando bucha de laranja em todo mundo, é os campos de futebol promovendo a desintegridade da sociedade através das suas células. Né? Quantas famílias perdem seus membros por conta dessa coisa, né? O cidadão que vive numa metrópole, acaba sendo um grupo de sociedades dentro daquela metrópole. E aí quando vem se junta, vira, no passado a gente chamava isso de gangue, né? Hoje não sei como se chama aí, mas são torcidas organizadas que vêm para matar a pau os nossos filhos, que vêm para matar a tiro os nossos filhos. Então aquilo é arte, aquilo para mim é uma desintegração da sociedade. Literalmente, desintegra a família e desintegra o nível de sociabilidade, o nível de necessidade de viver em bando, né? Como que nós vamos viver em bando se os elementos daquele bando se matam por banalidades, por pensamentos torpes, por pensamentos egoísticos, né? Então, é isso que eu estou falando. Não estou falando de regulamentar, proibir, falar aquilo. É porque essa discussão, ela é bem... Na internet, ela é bem vívida. De regulamentar mídias sociais. Eu não discordo em regulamentar, mas eu tenho medo de quem vai julgar. É só o meu pensamento.
né? Não, a gente está falando só dentro dessa questão. Como é que nós vamos nos desenvolver como sociedade, como ser humano, né? Se a gente só vê as pessoas querendo adquirir, a gente não vê pessoas querendo conquistar. Quando você fala de aquisição, você está ligado diretamente ao poder do capital. Quando você fala de conquista, você está ligando diretamente à questão da democracia, dar o direito ao outro, né? É muito complicado a gente falar da gente, né? Mas eu estou aqui presente com a minha esposa, ela sabe o quanto nós ajudamos pessoas. A sociedade anapolina, quem me conhece sabe o quanto eu tenho feito para aquele que está aquém de mim. Mas eu não consigo nivelar isso aí. Eu acho que umas 10, 20, 30 mil pessoas não conseguem. Então, esse pensamento ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser praticado, né? Onde nós precisamos desenvolver a sociedade em nível cultural, não em nível, vamos dizer assim, de democracia só. Eu faço o que eu quero porque o direito é meu. Eu vou ser o que eu quero porque o direito é meu. Por que você quer jogar coco na rua se a rua nem é sua? Você acaba de tomar a água do coco e joga na rua. Você não monta nada contra as pessoas que estão fazendo isso, mas eu tenho tudo contra. Então, é isso que eu falo. Eu não jogar. Eu se for entrar no meu carro, o suave do passageiro. Eu nem do último lava-jato que eu lavei não tinha sacolinha. Ela tá cheio de papel de que entrega na rua lá. Eu vou pegando e vou jogando dentro do carro. Quando eu mando pro lava-jato, ele descarta. Então, é isso que a gente está falando, né? Eu sei que é uma discussão de como a história de cada um vai ficar. Esse pensamento, ele, para mim, ele é muito. Em mim, ele é vivo, ele é muito vivo. Ele não traz para mim a indignação, muito pelo contrário, ele traz para mim a vontade de falar: meu irmão, cuida da sua calçada aí, meu irmão. Põe a sua lixeira aí para que a empresa terceirizada, ou então a empresa do município vem, pega isso e leva embora. Coloca um aviso no lixo quando tiver vidro, porque o coletor ele não é obrigado. Vai que eles passam numa pressa absurda, né? Que eles têm uma área absurda para cobrir. Eles pegam ali de uma vez e cortam a mão, né? Sim. Você machuca uma pessoa que você não conhece, né? O problema, por exemplo, quase todas as cidades do nosso país elas surgiram nas beiras dos riachos, né? Anápolis foi uma delas. Anápolis uma delas. Então, são cidades convergentes. Aí você vai para os bairros serranos, o pessoal do lixo, eles vão amontoando esses lixos nas ruas, e muitas vezes vem chuvas torrenciais e levam aquilo tudo para onde? Para os esgotos, para dentro dos rios, né? Para dentro dos córregos. E isso para mim é desenvolvimento humano, o NDH evoluído e involuído, né? Quando você vê os princípios da nossa natureza, por exemplo, na minha faixa etária, dos meus avós, a terra era usada através do enxadão, do enxado, do machado. Hoje são através das máquinas extremamente potentes, né, que destroem em segundos tudo. Agora, se quiser também reformar tudo em segundos, reforma. Mas não aparece quem quer fazer, né? Tem o senhor falou mais cedo da área de reserva das propriedades rurais, né? Das reservas naturais. Tem um projeto, ele não é daqui de Goiás, mas ele era dos corredores verdes, o senhor já viu? Que pega várias propriedades rurais e todas as áreas de preservação elas são unidas, formando um corredor. E o que acontece quando as propriedades fazem isso? Naquele corredor começa a gerar vida, pássaros, outros pequenos roedores, animais, tudo. Todas as áreas cultivadas próximas a esses corredores, a terra delas é melhor. Porque dos animais que saem desses corredores, eles polimerizam, eles fazem todo aquele trabalho e corrigem o próprio pH da terra, que minha mãe também planta. Eu sei que isso daí para ela é uma luta que tem sempre, eu acredito que para o senhor também deva ser. Eles já corrigem o pH da terra de uma maneira muito mais rápida e às vezes precisa de entrar com menos nutriente ali, né? Então, assim, foi uma maneira
de correção, e sim, só que demora para criar, porque primeiro você tem que pegar toda a sua reserva, plantar ela junto com a do vizinho, com a do outro vizinho, com a do outro vizinho, lá na frente. Aí fica aquele paredão verde gigante, assim. É muito bonito. O meio ambiente, na verdade, se você não agredi-lo, ele ressuscita. Basta você fazer isso. Agora, se você contribui para a recuperação dele, aí o processo está feito. Uhum. A natureza, ela é por si só uma grande lutadora, uma grande busca. Ela tem em si própria a busca da recuperação do meio ambiente. O senhor planta o quê? Eu planto quase nada, eu crio gado. Ah, tá. Tem uma parte que planta soja, né? E a soja a gente está começando agora. Mas até o ano passado a gente era mais gado mesmo. Planta cana para intervalo da seca, forrageiro, né, capim, etc. Para estação seca. Mas agora que eu estou entrando nessa linha da produção de soja, porque eu até tinha uma ideia diferente disso, né? Mas o plantador de soja hoje é um dos grandes contribuidores para a recuperação, inclusive, das nascentes. Né? Por quê? Porque você cria curvas de níveis, né? Evitando que a água passe e leve toda aquela parte superficial da terra que ali, que estão os micro-organismos, que são também os nutrientes das plantações, nutrientes dos pastos, né? Então, ali se cria essa chamada curva de nível para não deixar esses microelementos serem levados para as encostas, para as minas e entupindo todas as minas. Então, todo plantador de soja hoje, ele cuida do meio ambiente como se estivesse cuidando da sua própria casa. Tem uma ideia bem diferente do plantador de soja de ontem para o plantador de soja de hoje. Porque quando a gente vê o pessoal falando, o pessoal do o Brasil é agro, aí você vê o pessoal levantando a bandeira, tipo assim, o agro é morte, né? Que eles matam a terra, matam não sei o quê, e eu não sabia igual o senhor disse que o senhor está falando. Tem alguma coisa que você vê que não saia da terra? Carro. Você acha? Tô brincando, eu sei, vem do metal, o metal vem da terra. O pneu vem da borracha, que vem do seringueiro, né? Não há nada, eu acho que não há nada lá no benefício, lá na ponta da indústria que não vem da terra. Então, essa ideia de quem fala que o criador de gado, que o produtor rural, ele é um selvagem destruidor, isso é um absurdo. É igual antigamente você, na condição de patrão, se você vai para um processo judicial, você já entra como réu, você já entra como perdedor. Isso mudou, né? Graças a Deus, não mudou. Mudando ainda, né? Mas é incrível saber que quem faz o desenvolvimento é o capitalista, e até pouco tempo o sindicalista só tratava o capitalista como bandido. Né? Isso desde o êxodo rural, a gente vê isso tremendamente, o inchaço das favelas, os líderes sindicais transformando o fazendeiro em gangster, né? E as pessoas ainda pensam isso de nós, que somos produtores rurais, que nós estamos trabalhando de sol ardente para manter os celeiros da sociedade, e somos tratados como gangster, como os bandidos ainda. Né? Que horas que o senhor acorda para ir trabalhar? 6, 5h30. Que hora que o senhor chega do trabalho? Não tem horário, né? Hoje, por exemplo, eu ainda tenho reunião hoje. Vou chegar em casa talvez 10h30. E assim, a diferença, às vezes, do funcionário, né, pro patrão é esse, né? O funcionário, ele sabe a hora que ele chega. Vamos ser sinceros, ele sabe mais ou menos a hora que ele sai, depende muito do trabalho que ele exerce. Às vezes ele pode atrasar uma meia hora, mas quando você tem um trabalho que você... Vou dar um exemplo meu aqui, que eu tenho que fazer... Eu começo aqui, o senhor chegou aqui umas 8 horas mais ou menos, eu comecei aqui às 7. E eu vou terminar aqui meia-noite. Então, se eu tivesse um funcionário, né, assim, te amo, Ju, mas você não é meu funcionário, você é meu amigo. Para fazer, talvez eu poderia sair mais cedo, talvez ele poderia sair mais cedo, né? Mas o trabalho é difícil, cara, é sempre... Às vezes você não é recompensado, às vezes você leva um prejuízo,
às vezes vem os louros do trabalho, né? Uhum. Mas enquanto você é funcionário, eu acredito que você nunca vai ter os louros de tudo que você faz. Porque tem uma frase que eu vi também que eu acho legal, que é assim: o patrão ele não monta a empresa. Ele monta o time que monta a empresa. E o time que monta a empresa contrata os funcionários que constroem a empresa para ele. Então, ou você vende a sua hora, ou você investe. E investimento não é certeza de retorno, né? Não é. As pessoas precisam ter coragem, né? E a grande maioria das pessoas são imediatistas, né? Eu ganhei esse aqui hoje, eu não vou, isso aqui eu não posso perdê-lo, né? Eu acho isso muito ruim, porque quem não arrisca já errou, né? Agora, quem arrisca, corre o risco de acertar. Agora, quem não arrisca já Nunca tá vai correndo esse acertar. risco, né? Não está tendo essa possibilidade de ver assim. O senhor já teve algum negócio que deu errado? Qual? Eu fui distribuidor, por exemplo, de ração de cão e gato aqui em Anápolis, o maior distribuidor. Eu vendia 70, 80 mil quilos de ração para cão e gato. O imposto era tão alto, Paulo, que eu tive que fechar as portas. A distribuidora, que eu não vou dizer nome aqui, sugeriu que eu abrisse uma empresa em nome de alguém que eu confiasse e fizesse ali, então, uma jogada de laranja, porque o grande consumidor, o grande distribuidor de Goiânia estava fazendo isso, e assim que ele ganhou muito dinheiro, e aí o próprio fabricante tentando me convencer a fazer isso, e eu preferi fechar a empresa do que hoje, por exemplo, eu, com certeza, como o mercado do pet sempre cresceu muito, na época eu sabia disso, investi pesado nisso, e foi um negócio que não deu certo. Não deu certo por conta de um maior sócio que é o governo, tomava tudo. Maior sócio. Eu pagava, naquela época, me esqueci os valores aqui, mas depois, assim, eu não conseguia ter liquidez da empresa, mas a tributação era muito alta. Ou eu ia fazer coisa errada, sonegando imposto, ou eu tinha que fechar. Eu optei por fechar. Esse é um dos negócios que deu errado. E teve mais algum outro, assim, que o senhor lembra fácil? Eu abri um banco de sangue em Lusiânia, sob promessa de um presidente de um plano de saúde lá, abrir fronteira para a gente ter como sobreviver. Que era o quê? Abrir no entorno de Brasília, quando você abre um UTI, por exemplo, numa rodovia que era em Lusiânia, ali uma muito cortada de várias rodovias, com certeza aquilo daria certo. Eu montei um banco de sangue lá, completo, com coleta, com análise de exames e tudo. Fiquei lá por 3 anos esperando que se abrisse os centros cirúrgicos e as UTIs lá, que foi prometido para mim pelo presidente de um plano de saúde, que eu não vou dizer nome. Fiquei lá 13 anos amargando prejuízo, até também fechar e voltar minhas coisas dentro da sacola e voltar, entendeu? Então, na vida, a gente leva pancada também, não é só, a gente não tem só sucesso, a gente tem muitas vezes. E, na verdade, quando a gente perde, parece que a gente aprende muito mais do que quando você ganha. Isso aí é uma... Quem apanha não esquece, né? Levando para um outro lado, né? Seu Eli, hoje, assim, tendo essa conversa com o senhor, eu acho que eu entendo o porquê que me indicaram o senhor para vir aqui conversar. Realmente, o senhor é uma pessoa, assim, com experiência de vida muito bacana. Posso falar de uma certa maneira, o senhor já fez de quase tudo um pouco na vida também. E de ração de cachorro, engraxate para plantar soja e formado em história, né? Eu espero que um dia eu consiga fazer metade do que o senhor fez até hoje, de coração mesmo. Nosso podcast ele não é um podcast muito longo, a gente não vai ficar aqui até o final da noite conversando, apesar que eu tenho certeza que a gente teria assunto para muito mais, né? E o senhor também tem uma reunião. Então eu gostaria de saber o seguinte, gostaria de falar o seguinte: todo episódio eu faço 3 perguntas para os convidados, são sempre as mesmas 3 perguntas. Para o senhor não vai ser diferente. E o senhor já é a primeira pessoa que vai responder a nossa pergunta do futuro, que foi feita no passado, né?
Então, eu vou começar primeiro pela pergunta que foi feita no último episódio, que foi com a maquiadora Débora Braga, e parece que ela acertou em cheio que ia ser uma pessoa como o senhor queria estar aqui. E, se eu não me engano, eu falei pra ela assim que era só um homem, um pouco mais velho do que eu, queria estar aqui pra conversar, e ela se bananou um pouco na pergunta, mas a pergunta dela foi a seguinte: o que o senhor acha da associação público-privada na saúde? Eu acho que é a saída para a eficácia da gestão. E se você, por exemplo, se você vê, eu tenho tempo de estar explicando a minha resposta. Dá vontade. Você vê, por exemplo, os hemocentros. Os hemocentros, se você pegar o que eles gastam per capita, ou seja, o que eles gastam por paciente transfundido, você pode ter certeza que é 5 vezes mais caro do que quando eles contratam um banco de sangue da iniciativa privada. Então, é o princípio da economicidade, porque para qualquer gestão, o princípio da economicidade tem que ser o pilar mais robusto, é o princípio da economicidade. E ele está estabelecido na parceria PP, né, privado. Tem um exemplo, vão me crucificar por esse exemplo, mas eu acho que é um exemplo muito bom, que foi na gestão do João Dória, em São Paulo, quando ele foi prefeito. Quando ele pegou a prefeitura, ele tinha uma fila de exames gigantesca. Eu também nunca me esqueci, porque para mim foi uma atitude exemplar. Pode ser que seja errado para muitos, mas para mim foi correto. Ele pegou a verba que ele tinha que era para restaurar o hospital, alguma coisa assim, que era para fazer aqueles exames. Ele contratou uma empresa e zerou a fila de exames. Exatamente. A coisa mais fácil do mundo, se você construir o hospital. E a mais difícil, segunda mais difícil do mundo é administrar o hospital. O primeiro são os aeroportos. A empresa mais difícil de se administrar é o aeroporto. Depois vem o hospital. Então é muito bonito, né? As pessoas quererem construir o hospital. Agora, eu quero saber se eles têm capacidade de gestão. Mexer com uma equipe multidisciplinar envolvendo a saúde, e você é um desses membros, não é fácil. É tremendamente difícil. Então, eu penso que o Estado tem que sair, literalmente. Fala que o Estado é obrigado à saúde, à educação e à segurança. Eu acho que o Estado teria que focar só na educação, segurança e saúde, terceiriza tudo que você vai economizar, você vai deixar o empregado com a capacidade de investimento, capacidade de pagamento muito maior, desagrega dele esses 60% de imposto que a gente trabalha de janeiro a maio para o governo. Por quê? Porque ele se mete a fazer coisa que ele não consegue fazer. Né? Então, essa iniciativa privada é que traz solução, não é política. Política, como a gente começou a nossa conversa aqui, política não foi feito para dar emprego, política não foi feito para gerar renda. A política só pode ter um fim, que é pegar o dinheiro do sistema, que é capitalista, e leva esse dinheiro para a dignidade humana, universalizada. Né? O que a gente vê hoje é pobre morrendo porque não tem plano de saúde. Né? Os planos de saúde estão tão arrochados hoje que estão virando SUS. Né? Tem clínicas abertas por todo lugar aí, que é um absurdo. As clínicas vendem plano de saúde aí, sei lá, 40, 50 reais por mês, mas eles não fazem nada. O paciente vai ali, começou a complicar e joga para a rede. Então, toma o dinheiro das pessoas inocentes, né? Mas a grande complexidade é o SUS que dá conta. É o Sistema Único de Saúde, que, aliás, em poucos, acho que é só no Brasil que tem o Sistema Único de Saúde do jeito que ele é. E é um exemplo para o mundo inteiro. Mas a gestão do Sistema Único de Saúde precisa ser terceirizada. Não dá para o governo pensar que dá conta de tocar isso, não. Hospital público, banco de sangue público. Isso é um desmando, na verdade. Aproveitando que a gente está na pergunta para o futuro, sábado vai vir aqui com a gente o gerente de uma loja. E, como eu disse para o senhor, ela é a única no estado de Goiás, nesse setor. Mas que eu acredito que em pouco tempo ela vai ser a primeira, porque é um setor que está num crescimento muito grande. Mesmo sem saber quem ele é, o que ele faz, deixa aqui uma pergunta para a gente poder fazer para ele no sábado. Eu não posso saber nem o que ele faz. Não. Você vai perguntar para um homem que é gerente de uma loja de um setor em crescimento exponencial.
mas o senhor não sabe que setor é esse e não sabe quem é ele. O senhor vê a pergunta, da mesma maneira eu falei para Débora, a pergunta que ela chegou para o senhor, parece que foi uma luva. O senhor começou falando disso, teve vários momentos que eu falei assim, eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu falei, não, vamos respeitar e deixar para o final. Eu gostaria que ele respondesse, na opinião dele, o que ele pensa sobre o ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Nota aí, Ju. O que ele pensa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza, será perguntado. Ok. E todo episódio nosso, Sueli, a gente faz 3 perguntas pro convidado. Essas perguntas, elas não têm certo ou errado. Eu gosto de fazer elas porque eu acho que ela é uma maneira, e eu espero, do senhor reavaliar a vida do senhor e alguns pensamentos. Mas são perguntas bem simples, tá? Nós estamos aqui no meio de fevereiro de 2022. No meio de fevereiro de 2021, o que o senhor sonhava para hoje? Para um ano depois. O que o senhor sonhava para 2022? Você falou para eu não colocar as coisas, por exemplo, mas eu não posso deixar de... O que o senhor quiser. O que eu pensava em fevereiro de 2021 é que em fevereiro de 2022 a gente estava livre do coronavírus, nós estaríamos livres da pandemia. Uhum. E hoje eu vejo a necessidade de vacinar as crianças, aplicando nelas, e como já foram aplicadas em nós, uma vacina que levou tão pouco tempo para ser levada para o mercado. O senhor vacinou 2 doses, 3 doses? 3? Eu também. 3. Graças a Deus. Hoje... O futuro vai dizer isso assim. Eu vou falar para o senhor. O senhor teve Covid? Eu não tive. Não. Se eu tive, eu sou a pessoa mais assintomática do mundo, porque eu pedalo, eu faço academia e eu não tive momento nenhum com falta de ar. Então, assim, os testes que eu fiz deram negativo e eu não tive nenhum sintoma. Você tá vacinado? Tô. As 3 doses também. 2 da Coronavac que eu recebi, acho que em fevereiro do ano passado, e uma da Pfizer agora. Acho que foi a Pfizer, sei lá. Mas foi a que o pessoal da saúde levou. Coronavac, as 2 e depois foi Pfizer. Foi. Para fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2023, o que seria um sonho para o senhor? O que o senhor faz? Nossa. O sonho é viver essa realidade que eu vivo hoje. Qual que seria? Essa de ter capacidade de estar aqui com você, ter capacidade de falar para todas as pessoas, capacidade de estar aqui discutindo ideias com uma pessoa tão jovem igual você, ter a capacidade de ajudar aqui as pessoas da forma que eu estou ajudando, dando a elas socorro, dando a elas alento, dando a elas esperança de cura, dando a elas esperança de controle das suas doenças. Na verdade, isso é sonhar com a realidade. Sim, a realidade. E essa agora ela pode ser talvez uma redundância perto do que o senhor falou, mas para o senhor olhar para o lado na vida do senhor e falar assim, eu estou vivendo um sonho, o que tem que acontecer? Para eu viver um sonho? O senhor falar assim, nossa, isso que está acontecendo na minha vida hoje é o que eu sonhei para minha vida. O que teria que acontecer? As pessoas respeitarem, as pessoas mais jovens, pessoas que têm 32. As pessoas da sua idade, de 35 anos para cá, ter a capacidade de beijar seus pais, né? Falar para eles que ama. Eu queria voltar, ver essa juventude beijar os seus tutores, beijar seus tios, pedir bênção, nas escolas cantar o hino nacional quando entrando, né? Eu queria muito, o meu sonho seria esse, sabe? Ver a valorização, ver o respeito à nossa pátria através da sociedade. Eu agradeço. Seu Eli, essa aqui é a câmera do senhor. Olha para ela, deixa umas últimas palavras para quem acompanhou o senhor até aqui agora, para quem tá aqui ouvindo a gente conversar aí por esse tempo, né? Que, como diz o nome do podcast, reconhecendo pessoas, para quem reconheceu o senhor, conheceu um pouco mais, né, hoje, de quem que é o Eli Rosa, né? Deixa umas últimas palavras aqui para a câmera, para quem está assistindo. Eu gostaria primeiro de agradecer você por estar ouvindo a gente, né?
mas deixar aqui a mensagem de que nós precisamos contribuir para o avanço da nossa própria história, né? E avançando na nossa própria história é promover a dignidade, promover a inclusão social. E a gente faz isso de várias formas. Nos mínimos detalhes, né? Na forma de você tratar as pessoas. Tratar as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Se a gente fizer isso, pode ter certeza absoluta que essa violência que nós estamos vivendo cairá por terra. Eu tenho certeza disso, sabe, doutor Paulo? Nós precisamos nos desenvolver em sociedade e não só como indivíduos. Ok? Um abraço, obrigado. Sueli, eu agradeço imensamente a presença do senhor aqui. Como eu já disse para outros convidados que possuem projetos sociais, alguns trabalhos, caso o senhor necessite de alguma divulgação de algum projeto ou de algo, o nosso podcast está de portas abertas para estar divulgando, né? Como o senhor disse, o senhor não faz muito um trabalho em mídia social e o nosso foco é justamente esse. Então, caso o senhor tenha algum trabalho social, arrecadar alimentos, levar ajuda a quem precisa, pode contar com a gente, que a gente está aqui de portas abertas para o senhor, para poder levar, né, para outras pessoas um conforto, seja ele qual for, tá certo? Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui até agora, curte, compartilha, comenta, e só tenho a agradecer essa presença e falou, tchau, tchau!